Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você que está chegando aqui em mais um episódio do Mais Que Autismo? Se você é novo por aqui, eu sou Kelly Varela, sou eu que sou responsável pelo conteúdo, pela pauta dos vídeos que aparecem por aqui. Também tenho, pessoal, um trabalho de teatro com crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes aqui em Curitiba. Então, se você é aqui de Curitiba e quer que seu filho tenha uma experiência diferente ali para ser estimulado, para se desenvolver de uma forma lúdica, criativa, né? Muito divertida, conversa comigo, tá? Você que é adulto e tem muitas dificuldades em vários pontos, como socialização, interação social, e isso está te trazendo prejuízos no trabalho, nas relações entre família, ali para, conseguir ter um relacionamento. Também vem conversar com a gente, que a gente pode te ajudar. A gente, eu falo eu, né, pessoal? Então, antes de a gente falar aqui quem tá aqui com a gente hoje, pedir para que você, dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, deixe seu comentário. E, pessoal, me ajuda aí a chegar aos 20 mil inscritos, estão pertinho, tá? Então é só clicar ali para se inscrever. Hoje a gente vai falar sobre autismo em mulheres. E aí, para falar sobre autismo em mulheres, que é o nosso tema de hoje, eu chamei a doutora Kelly Placidino. Ela faz junto comigo a formação do Dr. Thiago Castro, que é a formação em transtornos do neurodesenvolvimento. Então a gente tem bastante coisa aqui em comum, então vocês vão ver que o papo vai ser muito legal. Então, gente, eu quero agradecer muito aqui para Kelly, minha xará, que está vindo aqui para conversar com a gente sobre autismo em mulheres, autismo feminino. Então, Kelly, obrigada por você ter aceito conversar com a gente. E já pedi, assim, para você, nesse começo, falar quem é a Kelly, onde que você atende, qual que é o seu público e onde que as pessoas te acham. Tá bem, obrigada, Kelly. Obrigada, primeiramente, por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse tema hoje tão importante e cada vez mais prevalente, né? Então, falando um pouquinho da Kelly, porque quando a gente começa a falar de quem é a Kelly, a gente mescla a questão quem é a Kelly e quem é a doutora Kelly. Então, a Kelly é aquela menina pequenininha que cresceu com um pai e uma mãe humildes, que vieram lá, trabalharam na roça, com princípios e valores muito sólidos e me ensinaram muita coisa boa. A Kelly é aquela criança que sempre gostou de estudar, que ficava no quarto, enfurnada, lendo, estudando e repetidamente estudando para aprender e entender as coisas, né? A Kelly é a que tem 2 irmãos, o Dalton e o Lucas, então eu sou a irmã do meio, o meu pai e a minha mãe, o Pedro e a Lídia. Então eu tenho uma família por trás da Kelly, né? E agora falando ali, além disso, claro, eu também tenho 2 filhos. Eu sou mãe solo de 2 crianças, o Cauã e a Maria. O Cauã tem 12 anos e a Maria tem 2 anos e 8 meses. E falando da questão profissional, eu sou médica formada pela UEPG há 7 anos. Depois disso, eu entrei na especialização de pediatria, que eu fiz 1 ano e 4 meses, né? E aí, acabei trancando ali nesse meio tempo por conta da gestação. Trabalhei em prontos atendimentos, atendi criança, atendi adulto, tanto pelo SUS quanto de forma particular. Depois eu me especializei também, fiz pós de pediatria integrativa, curso de extensão na suplementação, né, em suplementação pediátrica, que eu adapto para os adultos também. Fiz a certificação do Dr. Thiago Castro em autismo e a formação em transtornos do neurodesenvolvimento do Dr. Thiago Castro e do Dr. Rafael Rangel. E depois disso foram surgindo outras oportunidades, como quando a gente vai aprendendo, algo que seria natural a gente aprendeu, a gente também quer ensinar. Eu sou professora da pós-graduação da doutora Fernanda Landeiro, professora da pós-graduação da doutora Natália Crispim, do NC Instituto, e também sou professora da comunidade Thiago Castro e coautora do livro Simplificando o Autismo 2.0. E onde que as pessoas me encontram
né? Onde que eu acabo sendo um pouco mais ativa no Instagram. É doutora.kellyplacidino. E aí lá tem os links onde vocês me encontram, Doctoralha, WhatsApp, que vocês podem conversar, agendar consulta. E o meu público hoje de atendimento são mulheres que estão buscando esse diagnóstico de neurodivergência, estão procurando se entender, mas não somente mulheres, embora eu tenha focado nesse público por conta do meu próprio diagnóstico, né? Porque eu sou uma pessoa neurodivergente também, autista, TDAH, altas habilidades por dotação, com diagnóstico tardio. Mas eu atendo também crianças e homens, então eu atendo a família inteira. Kelly, você falou que você teve um diagnóstico tardio, né? Como que você chegou a esse diagnóstico? Por conta de você começar a estudar sobre o assunto, e aí você ir se identificando, ou as pessoas em algum momento falaram, olha, acho que tem alguma questão aí. Como que foi para você descobrir isso? Quando eu fiz a pós-graduação de pediatria integrativa, eu tive algumas aulas, tanto sobre o transtorno do espectro autista, quanto aulas com nutricionistas especialistas em neurodivergência. E aí, dessa forma, elas nos explicaram muito da parte nutricional e também de sintomas que nós muitas vezes não associamos a pessoas neurodivergentes, como, por exemplo, sintomas gastrointestinais, barriga ali estufada, eructação, que a gente chama o nome ali científico, mas os arrotos, né? Comer e já passa mal, algumas possíveis intolerâncias, ou até mesmo doença celíaca, mas intolerâncias alimentares, intolerância a glúten, a lactose ou a outros alimentos, então comer alho, cebola, pimentão e já passar muito mal. Enxaqueca crônica, dor de cabeça crônica de difícil controle, depressão, uma depressão arrastada também de difícil controle, resistente à medicação, ansiedade. Então foram tantos sintomas, ou seja, ela falou muito das comorbidades do autismo. E quando ela foi falando, eu fui me identificando com essas comorbidades. E foi através disso que eu fiquei com isso na cabeça, e meses depois recebi o convite para participar da CTC, da certificação Thiago Castro, e depois que eu estudei, que eu falei, tá aí a resposta. Aí passei por consulta com uma colega, a doutora Júlia Castro, e aí fechamos o meu diagnóstico há 1 ano, inclusive. E como que foi, né, receber o diagnóstico tardio? Eu ia perguntar como que foi, assim, porque eu também recebi o diagnóstico há pouco tempo e muda pra gente algumas questões, né? Tudo. Na verdade, eu acho que Muda. Eu acho que muda a forma de você se entender e perceber que algumas questões que você achava que eram tipo, eu sempre falo, né? Você tá sempre com a depressão, então e você nunca melhora, então você se sente mal e acha que o problema é seu, assim. Exatamente. Que você tá fracassando, acho que é essa situação, assim, muitas vezes você se sente fracassado. E depois que você tem o diagnóstico, beleza, agora eu tenho autoconhecimento sobre as questões que mais pegam pra mim e como que eu vou trabalhar com isso, né? Perfeito. Então não sei como que foi pra você, assim. Exatamente isso. Foi uma sensação de alívio, Uhum. de libertação, justamente pelo que você falou. Compreender que diversas situações difíceis que aconteceram na minha vida tinham um porquê. E não colocando toda a responsabilidade e tudo do que aconteceu, então é por conta do autismo. Mas por conta da minha dificuldade de comunicação, por conta de características inerentes ao transtorno do espectro autista, eu passei sim por diversas situações muito difíceis na minha vida, né? Que muitas pessoas não sabem, mas por muitas situações mesmo. Então, quando você faz, e depois do diagnóstico, você faz um recordatório da sua vida desde a infância. Isso você passa meses fazendo e vai relembrando de situações, e são insights que vêm vindo e você vai ressignificando. Você se perdoa e aí, até numa etapa mais tardia, você consegue perdoar quem te feriu. Porque a pessoa também não sabia da sua condição, né? Porque eu aproveitando o que você fala, né? Porque eu digo que também não é fácil quando você não sabe e a outra pessoa também não sabe. Algumas
questões podem parecer que é uma implicância ou que você é chato demais. É o que a gente escuta, né? Então, aí você não tem esse entendimento. E claro que vão criar atritos. E às vezes até mágoas, que você não sabe... Daí você não entende, mas por quê? Como que aconteceu isso? Como que chegou nesse ponto, né? A gente não consegue gerenciar se a gente não sabe de onde vem. Sabendo de onde vem, e as pessoas pensam, mas eu sei, pra que saber isso na vida adulta? Se o autismo não tem cura. Nós não estamos falando da cura do autismo. Vejam o tanto de coisa que vem junto com o autismo. Raramente o autismo vem sozinho, ele vem com diversas comorbidades, sejam elas distúrbio de sono, TDAH, altas habilidades de superdotação, que também é uma neurodivergência, ou a deficiência intelectual, transtornos, distúrbios hormonais que são mais prevalentes nas mulheres com transtorno do espectro autista, ansiedade, depressão, riscos aumentados de suicídio. Então, é um somatório de coisas que nós conseguimos manejar, que nós conseguimos olhar e falar, ok, e não sozinho. E não, agora eu entendi e eu vou resolver a minha vida. Direcionado. Existem profissionais para nos ajudar nisso. O psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, educador físico, diversos outros profissionais que vão ajudar a pessoa adulta a se desenvolver nessas partes. Porque muitas coisas nossas, até mesmo a inteligência emocional, nossa, não foi desenvolvida da forma que deveria, digamos assim. Isso, pessoas típicas e atípicas, mas nós temos sim muitos déficits de talvez um desenvolvimento emocional mesmo, dessa saúde emocional e da compreensão até mesmo do que a gente sente, que a gente fala, da alexitimia, da dificuldade da gente entender, e os pacientes falam muito disso. Eu não consigo entender o que eu sinto, eu não sei se eu estou sentindo fome ou se eu estou com raiva. A mistura da sensação fisiológica com as psicológicas, emocionais, então não sabe se está com vontade de fazer... ficou muito tempo lá hiperfocado em alguma coisa e está com infecção urinária porque não vai fazer xixi. Então, diversos prejuízos ao longo da vida, e esses eu estou falando dos mais simples, mas aí há outros até muito mais importantes. Esse a gente está falando do que é diariamente, né? Do que nos acontece. Porque... ainda continuando na questão desse diagnóstico que vem tardio, né? Antes de a gente adentrar mesmo em outros pontos, eu vejo que também quando a gente não sabe, as pessoas... Para a gente procurar um profissional que possa nos ajudar com essas comorbidades que a gente tem, que a gente não sabe nomear, porque a gente não sabe que é autista, então, né? Eu não consigo nem achar a ajuda correta, né, Kelly? Porque eu tô procurando algo que não vai trazer esse autoconhecimento para eu saber o que eu realmente preciso trabalhar, né? Quantas mulheres são estigmatizadas e chamadas de doidas pelos seus parceiros? Você é doida, você é louca, você tá aí descompensada, você não sabe o que você tá falando. E ela, de tanto ouvir isso, acredita nessa mentira. Quantas vezes? E quantas mulheres passam por isso diariamente? E aí, quantas comorbidades são diagnosticadas antes do autismo? Né? Mulheres que chegam para mim como ansiosas, depressivas, com transtorno afetivo bipolar, que às vezes não é, com transtorno de personalidade, que às vezes não é. Pode ser, e uma coisa não exclui a outra. Pode haver as duas coisas, sim. Por isso precisa de uma investigação aprofundada. Mas é como você falou, se nós não sabemos o que procurar, a gente nunca vai encontrar. E a mulher, ela fica realmente perdida. Ela sabe que ela sente ou que ela não sente, e muitas vezes ela não consegue encontrar palavras para explicar isso. É difícil encontrar essas palavras para passar para o profissional. E aí vai dessa sensibilidade do profissional para captar isso do paciente.
Sim. Você nota que... Não é que nota, né? Isso é fato, na verdade, né? É comprovado, assim. Que as mulheres acabam recebendo um diagnóstico muito mais tardiamente do que os homens, que os meninos, né? Você pega uma menina e um menino, geralmente o menino é diagnosticado mais cedo. Uhum. Por que existe essa demora? O autismo em mulheres e homens, ele é diferente? O que leva a ter esse atraso, assim? Existem algumas justificativas, né? Existem estudos que falam até mesmo da proteção do estrogênio, até na expressão genética. Porque a mulher tem os genes, lembrando que é um transtorno de neurodesenvolvimento com base genética. Então, a mulher tem essa genética, mas o estrogênio pode fazer a proteção para a expressão dos genes, como agindo com um fator epigenético. Outra coisa, quando você olha um menino e uma menina, se o menino estiver extremamente quietinho no cantinho dele, isso pode levantar um sinal de alarme. Já a menina, se ela estiver muito quietinha, brincando com a bonequinha, não, mas ela é tímida. Ela é mais recatada, ela é mais... Por quê? Porque isso é socialmente mais aceito, que a menina seja mais tímida, calada, recatada, estudiosa. Até mesmo isso, nós criamos ideias disso, de que a mulher é mais assim e o homem é mais... A menina é mais de correr, de brincar, e a menina não. A menina, se ela estuda bastante, que daí a gente até entra nos hiperfocos, dos hiperfocos diferentes, e que são socialmente aceitos, a menina tem hiperfoco em bonecas. Ela tem 10, 20, 30 bonecas. E não só por ter, ela organiza as bonecas, ela enfileira as bonecas, porque nós falamos muito de enfileirar carrinho, né? Uhum. Mas vamos lembrar, as meninas, elas enfileiram as bonecas, elas padronizam as bonecas, colocam por tamanho, por cor, e ai de você se tirar aquela boneca do lugar, ela vai saber que você tirou. Outras coisas, isso a gente até comentou da criança, outros hiperfocos aceitos, aquele hiperfoco em série, em livros, em revistas, em músicas, em determinados tipos de série. Então, assiste sempre aquela mesma série. Então, aquela busca pela previsibilidade, aquela segurança que aquele tipo de série está trazendo. Mas isso é socialmente aceito. Agora, o menino, se o menino tem um hiperfoco muito diferente, e aí que nós já escutamos muito falar, ele gosta de dinossauro. Nossa, autista. E na verdade não, né? Nós temos que olhar todos os critérios diagnósticos. Mas veja que para o menino é mais fácil nós levantarmos pelo menos a suspeita para uma investigação. Já na menina não. A menina passou por muitos anos realmente esquecida dessas avaliações. E hoje que vem sendo retomado. E aí vai passando o tempo, até mesmo o critério C do DSM, que se fala... Até que, né, pode ficar ali os sinais, sintomas até mesmo como se fossem adormecidos, até que demandas sociais nos exijam isso. Então, a menina ali que tá quietinha, que tá estudando, mas sempre em ambientes controlados. Tá lá na escola, ambiente controlado, professora, vai para casa, ambiente controlado, pai e mãe fazendo tudo. Essa mulher, quando vai para o mercado de trabalho, o que ela vai ter que enfrentar? Ela não tem professor para protegê-la. Ela não tem pai e mãe para protegê-la. E nem para pagar as contas. E aí vem sobrecarga, ansiedade, depressão. E até mesmo os shutdowns e meltdowns, né? Shutdowns, que são as crises que fica mais, depois de momentos de muita sobrecarga, fica... pode ter uma sessão até de... Exatamente, que internaliza, fica mais quieto, às vezes não consegue falar, precisa deitar, precisa ficar quietinho, como os meltdowns, que são mais crises de explosões que podem acontecer em crianças e adultos, explosões, fala o que não deve, vem um surto como se fosse de raiva mesmo, e realmente o perder o controle
da situação. Então, isso acontece, né? A criança, a menina que não foi diagnosticada ali na infância, ela vai crescendo, daí na vida adulta ela recebe o diagnóstico e ainda ouve: mas você não parece autista. Que é uma frase... Você não tem cara de autista. É uma frase tão infeliz, eu acho, gente. Socorro. Porque aí, de toda essa fala tua, a gente pode pensar, pegar pontos ali, né? Mas um dos pontos que fica muito claro a gente tem estereótipos para as crianças, desde que elas, né? Exato. Então, desde criança, assim, eu tenho estereótipo. Então, o estereótipo do menino é aquele que pode ser desorganizado. Isso. E aí, se ele enfileira as coisas, organiza, opa, né? Isso. Não. Exato, O menino pode ser o que faz bagunça, o que corre, e a menina tem que ser a recatada, né? Exato. Eu nunca esqueço que eu tinha, acho que 12 anos, e eu tava correndo, feito um menino. Feito um menino. Olha. E veio alguém e me puxou pelo braço. E falou: você é uma menina, você não pode correr desse jeito. Aquilo me impactou muito, assim, né? Eu falei assim, ué, mas eu só tô brincando, né? Qual o problema de eu estar correndo aqui? Mas isso não mudou. A gente tem ainda esses conceitos, pré-conceitos, né? Sim. Que eu digo, isso Muito sim fortes. é colocar rótulo. Muito forte. Né? Isso, a gente sai só do diagnóstico, a gente tá colocando rótulo em uma criança, ela é muito isso, ela é muito aquilo. Exato. E aí a gente acaba deixando de perceber, que também falo, né? Se a criança é muito quietinha só na dela, também alguma coisa não tá certo, né? Então, assim, inclusive pra menina, é muito boazinha, não dá trabalho nenhum, tal. Aceita tudo sem questionar, não questiona, se alguma coisa desagradou, ela internaliza. Então a menina e a mulher, ela tem muito mais isso, né, de internalizar. Até hoje, quando eu fui fazer, isso é bem interessante falar, eu fui fazer a maquiagem para vir aqui e a maquiadora passou o batom um pouquinho para fora. Tem maquiadoras que passam e tá tudo certo. A hora que eu olhei no espelho, ela falou: você gostou? Eu falei: eu gostei de tudo, só o batom que eu gosto que fique bem na marquinha da boca. E eu falei para ela, você acredita que antes do meu diagnóstico eu não falaria isso? Ela falou: acredito. Eu falei: gente, pode parecer que é pouca coisa, mas não é. Não é. Pensa isso todos os dias da nossa vida. Nós deixando de falar e fazer o que a gente quer. Porque é isso. A gente não expressa a nossa vontade. A gente não fala. A gente não põe pra fora a nossa voz. E os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ficam todos internalizados. Até o momento que explode. E até mesmo, infelizmente, em históricos aí de crianças, sejam meninos ou meninas, né? Mas que incorrem em suicídio e... mas nem parecia, eu não enxerguei, eu não vi. Estavam mascarando, estavam internalizando toda a dor. Não é porque a pessoa está sorrindo por fora que ela está sorrindo por dentro. Não. Não é assim. E falando das meninas ainda, de um outro sinal, assim, que eu só fui entender também depois que eu recebi o diagnóstico, mas que eu nem sabia que era do autismo, né? Que é essa coisa mesmo que você falou, né? Então, assim, eu vou pra escola e na escola eu fico... Ou vou pra algum ambiente, fico muito comportada. Sou uma boa menina. E eu lembro que eu chegava em casa e eu tinha muitas essas crises de raiva. Muitas crises de raiva. Às vezes, eu perdia o controle mesmo. Quando eu era criança, adolescente, assim. De gritar, de falar coisas que depois eu me arrependia muito. E não era assim, ela... Quando eu vi, eu já tinha ido. E daí eu lembro dessa frase da minha mãe, assim... Nossa, você é tão boazinha na escola e em casa você é desse jeito, né? Porque E eu me via sempre como... Alguma coisa tá errada comigo em casa, então, Sim. né? E pensava, tipo... Porque... de não entender mesmo. Que você estoura muito rápido. Na escola você não podia ser quem você é. Não é que você não podia, né? Você conseguia. Você não conseguia ser quem você era. Até... E aí, tudo isso explodia em casa. Explodia em casa. Todos os sentimentos e emoções guardados na escola. Até fui atender ano passado uma menina aqui, nova no teatro, assim.
E aí a mãe falou que ela é muito tranquila, mas em casa ela é totalmente diferente, né? E porque eu disse, nossa, ela é tão boazinha, né? Porque parece ser uma menina. Mas você não vê ela em casa. Tipo. Já é uma menina mais adulta, né? Perfeito. Mas a dificuldade até da percepção e a dificuldade da percepção dos profissionais. Porque quando a gente vê nos critérios diagnósticos, a gente fala, precisa haver prejuízos em vários locais, né? Em vários âmbitos, seja, por exemplo, uma criança na escola, em casa, em outros locais. E aí, acreditam que pelo fato da criança ser quietinha, ela não apresenta prejuízo. Muito pelo contrário. Pode ser que ela esteja quietinha, ela esteja bem, mas aí precisa realmente avaliar. Agora, se ela está quietinha na escola e em casa ela tem esses comportamentos, com certeza ela não está bem. E, mas o erro é da escola? Não é isso. É a questão de compreender o que se passa com essa criança. Realmente olhar para a criança, olhar para a família e entender esse núcleo familiar, entender a família como um todo. Muito antes de querer diagnosticar, colocar CIDs, colocar nomes, entender qual que é a rotina dessa família. Isso é muito interessante também, né? Quando eu faço minha consulta, isso é crucial. Seja adulto, seja criança, compreender qual que é a rotina da família, como que o que cada um faz, com que cada um trabalha, como que as pessoas convivem ali, a convivência é boa, não é? Isso influencia na vivência da criança, para que a gente possa também levantar outras hipóteses, além do autismo, ou mesmo piorando comportamentos autísticos dentro daquela família, para que a gente possa orientar e direcionar. Porque esse é o nosso papel também. Quando chega a família, não só um CID, não só encaixotar e falar, toma aqui, então seu filho é isso ou aquilo, e sim direcionar a partir disso, a partir do que eu tenho, o que eu posso fazer, quais são os próximos passos, porque senão você deixa a família absolutamente perdida. E nós precisamos saber quais são os próximos passos a partir disso, né? Que é para isso que realmente serve o diagnóstico, né? Absolutamente. Pra gente saber e poder buscar qualidade de vida, assim. Sim. E, Kelly, a gente tá falando nessa menina quietinha. E aí chega na adolescência, essa menina... Ou vou até perguntar pra você, né? Tipo, o masking, que eu quero falar do masking agora. Ele já se apresenta antes, quando essa menina tá quietinha ali. Ela já está mascarando esse estar quietinho, ou não, pra ela, né? Tá bem. Mas aí chega na adolescência, eu quero pertencer a um grupo. Sim. E ser quietinha provavelmente não vai ser uma coisa muito boa para conseguir pertencer àquele grupo. Então eu vou achar meios de estar com aquelas pessoas. E aí começa esse mascarar que a gente fala, né? Mas veja que o mascaramento começa até antes da adolescência. E bem curioso e interessante isso que você falou, né? O teu questionamento. Se só se inicia na adolescência, não. Crianças menores, justamente isso, quando elas estão num lugar em que elas estão seguras, e aí envolve, independente de crianças típicas ou atípicas, né? O que a gente tem que entender também? Pessoas típicas e atípicas mascaram. Porém, pessoas atípicas mascaram mais. Essa é a diferença também. Justamente por essa questão de, mesmo que não saibamos o porquê, seja inconsciente, nós queremos pertencer. Eu, na minha infância, não tinha essa noção clara que eu tenho hoje. Eu sou diferente. Porém, quando eu troquei de escola da 4ª para a 5ª série, eu tentei me inserir num grupo de 4 meninas, depois me tornei amiga delas, mas eu percebia nos primeiros dias que era algo forçado, mas eu continuava ali. Mas e assim, muitas vezes eu me senti humilhada, mas eu só percebo isso talvez olhando hoje lá para trás. Porque mesmo me sentindo humilhada, a minha vontade de pertencimento era maior do que a humilhação. Era maior.
Então eu permanecia, eu ficava. Eu tinha 11 anos. E aí, mesmo que nós estamos falando da menina quietinha, mas nem sempre as meninas são quietinhas, né? Porque até um dia eu fiz um post sobre isso, veio uma mãe que acompanha a filha comigo e falou, não, mas a minha filha, ela não é quietinha, então ela não tem o diagnóstico. Temos que lembrar que o transtorno do espectro autista tem a questão da dificuldade da comunicação e a questão da dificuldade da comunicação também envolve o falar demais e o falar quando não se deve. E se tiver um TDAH junto, então a pessoa não vai nem prestar atenção, né? Então, não é? A pessoa vai tipo, o que você falou mesmo? Exatamente. O esforço, então, legal isso. O esforço é muito maior. Porque você, tendo o TDAH, você tem que se esforçar para prestar mais atenção. Aí vem o autismo. Nossa, eu tenho dificuldade de olhar no olho. Mas eu tenho que olhar no olho porque me dizem que pessoas que não olham no olho não são confiáveis. Então eu vou olhar no olho. Ai, mas agora acho que eu tô olhando demais. Aí eu não vou olhar. Ai, mas agora... Nossa, mas ficou tão preocupado com isso que... Caramba, o que a pessoa falou mesmo? Hã? Nossa, e aí já foi. E fora quando não tem interesse naquele assunto, né? Ah, também, né? aí já foi. Que é outra questão da reciprocidade social, né? Então, assim, perfeito. Pra que eu e você pra gente ter uma amizade, a gente vai ter que prestar atenção no assunto que a outra fala. Mas se eu não tenho né? Eu só quero saber do meu hiperfoco. Eu não quero saber do que você tá falando. Não vai rolar essa reciprocidade, né? Sim. Então, muitas vezes... exatamente. A pessoa começou a falar, outras vezes sai realmente andando. Andando, verdade. Em criança, que o mascaramento é menor, isso acontece com mais frequência. Sim, nós é adultos nos seguramos mais para não sair andando. Mas em criança isso é muito frequente. A outra começou a falar, isso não me interessa. Não quero brincar disso. Não quero brincar, não quero conversar sobre isso. E vira as costas e sai. Porque não quer, ela quer brincar do jeito dela. Ela quer as regras dela. Ela, aí entra na rigidez cognitiva, né? Se não for do meu jeito, eu não quero. E aí se isola. Porque, não, ou as pessoas, ou é isolado. E as crianças, tá, tchau, né? Fui embora. Isso é bem comum mesmo, assim. Então, por isso que a gente fala que geralmente quando é criança ainda precisa daquele... Vai precisar de um pai e de uma mãe ali... E você vai ter esse pai e essa mãe, geralmente, que vão fazer um meio de campo pra você conseguir começar a brincar com o amiguinho no parquinho, né? Só que depois, quando você é adolescente, você não tem mais isso. Você me fez uma pergunta, e olha como o TDAH é curioso. Eu entrei em outra coisa e não respondi a sua pergunta. Você me perguntou do masking na adolescência. E aí eu fui falando, mas... que daí eu falei que entra de antes, né? Que já vem de antes. Mas o mascaramento na adolescência gera até mais sofrimento, porque cada vez mais ali, isso até pré-adolescência, 10, 11, 12, 13 anos e daí por diante, vai cada vez mais aumentando a compreensão de que você está sendo excluído. Exato. Mas você quer pertencer. E na vontade, na ânsia de pertencer, alguns de nós faz o quê? Qual é o assunto que eles conversam lá? Então eu vou conversar sobre isso e eu vou concordar com o que eles falam, porque eu quero pertencer. Naquele grupo eles conversam sobre isso, então é esse assunto. E se eu quero pertencer a determinado grupo, eu vou me vestir de acordo com aquele grupo. E isso pode ir até mesmo mudando conforme o tempo vai passando. Eu tenho colegas e pacientes que relatam que tiveram diversos estilos de roupa e comportamento durante a adolescência, corte de cabelo, pintura, justamente por ir trocando de grupos e querendo se adequar a cada um deles para se sentir aceito. Sim, e então, aí é um sinal de alarme também. É um sinal de alarme e eu falo que, principalmente pela questão, eu já conversei com muitas mulheres e... Eu não vejo muito... Os homens não me relatam muito isso, mas as mulheres, muitas relatam mesmo do masking, da questão de, eu acabei entrando pro clubinho da bebida, porque eles bebiam, então eu também queria beber, e eu bebendo, eu me sentia mais solta, então eu conseguia pertencer, né?
ou usando até coisas ilícitas, drogas ilícitas, e se prejudicando mesmo, para conseguir estar naquele grupo. Se o uso de substâncias ilícitas já é um problema social na adolescência como um todo, em pessoas neurodivergentes isso se torna um agravante. Pela dificuldade de leitura social, pela ingenuidade, que daí entra até outras coisas, né? Experimenta, não tem problema, você não vai viciar, você quer, além de pertencer, você confia muitas vezes naquela pessoa e naquilo que ela está falando. Então, se ela falou para você aquilo, você acredita que é verdade. Porque muitas vezes você é muito honesto no que você faz, no que você fala. Então, se o seu colega, o seu amigo falou aquilo para você, então aquilo também é verdade. E uma dificuldade de compreender que você está sendo enganado, que estão mentindo para você, que você está entrando numa grande fria, numa grande roubada. E isso entra para drogas, para relacionamentos amorosos, para amizades, para emprego, né? Quando a pessoa vai crescendo, ela pode ser muito enganada por essa falta de leitura social, pela ingenuidade, e aí entra muita coisa, pela vontade de ser aceito. É um prato cheio para pessoas abusivas. Sim, até é legal que tem aquela cena Tem um episódio do Atypical que o menino, o Sam, ele... Até então, os pais controlavam o dinheiro dele, o salário e tudo mais. E aí ele decidiu que ele não queria mais que os pais controlassem, então ele passou a controlar. E aí ele não tem esse filtro de que você não deve ficar falando para as pessoas quanto que você ganha e tudo mais. E aí ele fala na escola que ele tem tanto de dinheiro na conta dele. Ele fala, então, cara, você quer ser popular, então paga a festa pra gente. E aí ele tira todo o dinheiro e paga a festa e ele não é convidado. Então, assim, é real, assim, muitos autistas não têm essa leitura do que as pessoas querem deles de verdade. Ou do que está acontecendo à minha volta. É triste e é também realmente preocupante, porque você se coloca em situações de risco. Muitas situações de risco, muitas. E passa um filme na cabeça, assim, pessoal, tanto dos pacientes quanto vida pessoal, o quanto nós podemos nos colocar em risco pela falta de conseguir enxergar a maldade nas pessoas. E ao mesmo tempo, aquela pessoa me machucou, aquela pessoa me feriu, eu ainda acredito que a próxima pessoa não vai me ferir, sabe? Não é que todos sejam assim, lembremos, é um espectro. Há pessoas que vão ficar extremamente feridas e aí vão desenvolver até uma aversão, vão até piorar essa questão de relacionamento. Não é só relacionamento amoroso, seja para fazer novas amizades. Poxa, toda vez que eu tento fazer uma amizade, a pessoa me engana, eu quero ficar sozinho mesmo. Então, piora, seja no relacionamento amoroso. Porque se envolvem, podem sofrer abusos, e isso até mesmo quando... Enfim, acreditar realmente no que a pessoa está falando. Primeiro, segundo encontro, enfim, acreditam no que o outro fala cegamente. E aí fala, mas é muita burrice. Lembrem, não julguem. O cérebro da pessoa autista funciona de forma diferente. É diferente. É fora do padrão. Então, embora nós enxerguemos padrões, muitas vezes... E assim, nem todos, tá? Tem pessoas que são extremamente céticas. Já vai pro oposto, assim. Tem pessoas que são extremamente céticas, que não acreditam em nada, não acreditam em ninguém, que todo mundo é ruim, que nananã. Então, não... Mas em mulheres, pelo menos na maioria que eu atendo, já passou por relacionamento abusivo. E a gente fala de relacionamento abusivo, tanto a parte sexual mesmo, né? A gente falando, quanto também abuso emocional, né? Que às vezes a pessoa também nem nota. Isso não é só pra mulher autista, mas a gente tá falando realmente de uma população, de uma parcela ali que não consegue, muitas vezes, ver realmente como as coisas são, né? Como as coisas estão acontecendo. E aí ela fica muito tempo nisso, né?
do abuso emocional mesmo. E daí entra na dependência emocional, que aí fica mais difícil ainda de se desvencilhar. Aquela coisa, o abusador, ele chega com uma lábia, um argumento, um charme e toda uma questão de conquista, e aí a pessoa realmente acredita, né? Acredita em todo o potencial relacionamento e acaba se entregando de forma não só física, mas como nós falamos, emocional, de forma muito intensa. E aí, para se desligar, é realmente muito mais difícil. Justamente por, caramba, eu sempre quis ser aceita, ser compreendida, agora chegou alguém que vai corresponder a todas essas minhas expectativas. E aí percebe que não. E aí mesmo, às vezes, percebendo que não, continua no relacionamento abusivo. Mas há muitas outras causas por trás disso. Né? Dependência até mesmo financeira. Que é outro ponto também. Outro ponto muito que grave. Eu não sei se você observa isso nas suas pacientes. Muitas mulheres autistas não conseguem, por exemplo, se manter em um trabalho. Se manter em um emprego. É muito difícil, assim. E muitas ainda, mesmo antes de saber o diagnóstico, passam por isso. Começa, não consegue, Sim. não dá conta. E aí elas vão ficando dependentes dos pais, né? E não tem essa... E aí depois eu caso, e eu vou depender desse homem. Então aí parece que a dependência vai indo, assim, né? Porque é difícil, de uma hora para outra também, você conseguir fazer com que essa pessoa entenda que ela pode ter uma independência Sim. financeira. Mas não é assim tão simples. Vai lá e começa a trabalhar e pronto, né? Sim, não. Para você se manter ali é muito difícil. É bastante. Até muitas das que eu conheço trabalham de forma autônoma justamente para que não tenham chefes. Já trabalharam muito para outras pessoas e tiveram essa dificuldade. Inclusive eu. Ano passado fui desligada de onde eu trabalhava por conta de que o meu trabalho não era para pronto atendimento. Era um trabalho, a justificativa foi de que era um trabalho para... consultas de consultório, porque minhas consultas eram mais longas, eu atendia de 3 a 4 pacientes por hora no pronto atendimento e eles ainda não era suficiente. E com certeza, além disso, outras razões, né, que eu não visualizo, mas essa foi a justificativa. E aí, é claro que no momento eu falei, caramba, que difícil, mas eu estava em burnout também. Então, foi também uma virada de chave, uma oportunidade para que eu vivesse como eu vivo hoje, para que eu atendesse os meus pacientes como eu atendo hoje, de forma humanizada, atendendo com as consultas de 1 hora a 1h30. Então, mas a questão, voltando, que nós estávamos falando, de se manter em emprego. Pensa, você vai falar, nossa, mas você é médica, para você é fácil. Eu continuo sendo neurodivergente. Eu continuo tendo dificuldades. Então, se para mim, que entendo como funciona, porém, meu diagnóstico foi em agosto, isso aconteceu em setembro, eu estava em burnout. Então, compreender é uma coisa, quando você está no olho do furacão é outra. Pense para toda uma população neurodivergente que está perdida e não sabe, assim, não tem um direcionamento, não sabe, caramba, o que eu faço? Como eu faço? Né? E vê muitas vezes os seus direitos cerceados. Vê muitas vezes o seu direito, e os concursados públicos, por exemplo, têm direito à redução à metade da carga horária. Né? Por hora são os concursados públicos, outros não, mas... Praticamente no serviço público isso também ainda não funciona. Né? Funciona muito se você tem um filho, para os filhos é mais fácil. Agora, se é você a pessoa neurodivergente, é muito difícil. Os meus pacientes conseguiram foi porque entraram na justiça. Via judicial, né? Via judicial. É bem moroso o processo, sim. Bem desgastante. Até eu estava conversando com uma das minhas alunas também, e ela falou assim, o máximo que eu consegui ficar foi 2 meses, e eu tinha que atender cliente, eu tinha que atender o público. Eu
falei, poxa, mas depois você entrou pela vaga PCD? Ela falou, sim. Mas como que a pessoa da vaga PCD coloca um autista? Tudo bem, pode ser, a gente já falou, né? Tem autista que vai gostar de falar com... Mas não era o perfil dela. E ele coloca justamente... Mas lembremos, gostar de falar com o público não quer dizer que você não se sobrecarregue. Sim. Né? A pessoa pode gostar de, mas com aquela interação, ao final do dia, ela precisa de menos horas de trabalho, porque se ela tiver muitas horas, muito provavelmente ao final do dia, ela vai estar extremamente sobrecarregada. E ainda mais nessa tua aluna, que nem era o perfil dela. Olha que violência estrutural. Como eu já peguei também casos de pessoas que relatam assim que... eu entrei pela vaga PCD e aí eles me deixavam lá sem fazer nada. Porque eles só tinham que cumprir a cota. Nossa. E aí também você vai pro outro extremo. Você tá dizendo que essa pessoa é inútil, né? Então, você já contratou a pessoa. Coloque ela pra realmente fazer algo. Que tem uma função. Que tem uma função. Sim. Então, e eu vejo muito ainda na questão de subempregos, justamente porque olha todas as dificuldades que tem sem suporte nenhum, né? Sim. Sim. Sem absolutamente suporte. Sem suporte. Nós, a gente fala, nós temos o nosso suporte familiar. Quando a gente espera suporte de quem deveria dar, né? Suporte, políticas públicas, e os meus laudos são muito bem estruturados para que as pessoas possam correr atrás de todos os seus direitos, mas nós sabemos o quanto é mais difícil, né? E eu falo, eu quando estava em burnout, inclusive pensamentos de morte, quem me deu muito suporte foi a minha família. E quantos não têm o suporte da família, não têm o apoio da família quando tem o diagnóstico? A família nega o diagnóstico e aí deixa uma pessoa ainda mais de lado. Né? Então, assim, o quanto essa compreensão do que é o diagnóstico, do suporte familiar e, claro, da orientação do médico, do psicólogo, de todos os profissionais envolvidos é fundamental. Mas o carinho de quem é próximo a essa pessoa é tão importante quanto o profissional. Porque se ela se sentir desamparada, e é essa a palavra, desamparo. E a pessoa... A maior parte das pessoas acho que são invalidadas mesmo nesse momento. Quando são adultas, principalmente. E eu vejo que não é uma questão... Eu vejo que é uma questão de falta de querer também entender da família. Não quero me envolver, não. Porque se eu tiver que me envolver, vou ter que estudar, vou ter que te dar suporte, eu não quero te dar suporte. Porque é uma falta... Hoje em dia, você dizer que você não consegue ir atrás, eu acho que não é desculpa, sabe? Não é. É muita ignorância mesmo, assim, são pessoas, algumas dessas pessoas são pessoas bastante... Algumas são simples, mas outras não são simples, apenas querem se manter na ignorância. Então, existem diversos tipos de pessoas, e como você disse, não há desculpas. Há diversos canais, inclusive gratuitos no YouTube, com muita disseminação de conteúdo de qualidade para ter uma compreensão. Eu não estou falando para tratar, mas ter uma compreensão para você dar suporte para o seu familiar. Isso tem, e tem bastante. E aí sim, se você quer ir além, tem outros cursos. Mas para que você possa dar esse suporte emocional para o seu familiar, tem como fazer, tem muita coisa. Kelly, então vamos pra gente também pensar nessa mulher autista em determinadas fases da vida dessa mulher, né? Vamos pensar mesmo nessa fisiologia dela, nessa questão hormonal, assim, que é um pouco mais difícil, eu falo essa mulher, mas para nós, mulheres autistas, né, de modo geral, para lidar, né? Então, menstruação, que é um momento que é muito delicado, né? A gestação, depois, sei lá, na menopausa, que tem outras questões. Então, os hormônios nessas fases mudam muito, né? Sim. Em todas as fases, a mulher neurodivergente, ela pode sofrer um pouco mais. Por exemplo, durante a menstruação, ela pode ter mais sensibilidade, então pode ter um aumento da sensibilidade,
Se ela já tem hipersensibilidade, seja auditiva, tátil, olfativa, ela pode sentir muito mais, ela pode sentir mais dor do que outras mulheres durante a menstruação, ela pode ficar muito mais irritada do que outras mulheres, inclusive, dependendo dos casos, pode até se enquadrar em um quadro de transtorno disfórico pré-menstrual, mas claro que isso precisa passar por uma avaliação. Ela pode também ter um maior sangramento do que outras mulheres. Pensando na gestação, vejamos, é um espectro. Tem mulheres que sentem menos, têm menos sensibilidade, seja a dor, seja a sensibilidade tátil, e outras que sentem mais. E aí pensa uma gestação para uma mulher que sente menos. Há relatos até mesmo de mulheres que foram lá descobrir a gestação com 7, 8 meses. Você fala, mas como? Isso é impossível, tem um bebê mexendo dentro dela. Há muitos relatos de mulheres neurodivergentes nesse quadro. Não necessariamente só autistas, outros tipos de neurodivergência. E a mulher também que sente mais. Ela sente mais dor, também até mesmo durante a gestação. Ela sente muito mais toda a instabilidade hormonal ali. Então, o marido, o companheiro, a família precisa ter mais paciência e mais acolhimento também durante esse período. O parto pode também ser mais... Pensa, a mulher, o que ela vai precisar dentro de um parto? Primeira coisa, todas as mulheres, mas a neurodivergente, previsibilidade. E um parto, nem todos eles têm a previsibilidade. E a mulher não está, muitas vezes, no controle daquilo. Então, aquilo sai totalmente do controle dela. A gestação, de uma forma geral. E o parto e o puerpério é muito fator gatilho para crises, né? Nessa mulher. Claro que é um momento também, nós como mães sabemos disso, é um momento de muita alegria, um misto de emoções, mas também um momento de muita fragilidade. Nós podemos ter mais dificuldades para amamentar. Há estudos, inclusive, que relatam maior incidência de depressão pós-parto. E aí, essa mulher, ela pode ter uma rede de suporte ali no puerpério, pode não ter, assim como todas as outras, mas isso é fator também determinante para como as coisas vão ocorrer, porque o bebê tá ali, ela pode não, às vezes ela não tem noção nem muitas vezes do que ela está sentindo, do que ela tá, né? E muitas não conseguem diferenciar, porque há mulheres que falam, eu sei se o choro do meu bebê é choro de fome, é choro porque quer dormir, é choro porque tá com sede. Aí eu falo, gente do céu, eu lembro quando meus filhos estavam pequenos, eu não sabia diferenciar, eu falava, Jesus, o que essas crianças querem? Eu não sabia diferenciar. E óbvio, eu não sabia por que eu não sabia diferenciar, então eu realmente não sabia, não entendi o porquê. Eu fazia de tudo, óbvio, olhava todas as coisas, né? Olhava a fralda, olhava tudo, mas era mais difícil de compreender todo aquele serzinho. Então, esse binômio mãe e filho, essa compreensão do outro, também é mais difícil para pessoas neurodivergentes. E aí entramos também na menopausa, que tem um aumento também de toda a sensibilidade e da falta de compreensão, tanto do outro quanto dela mesma. Então, tudo é amplificado quando se fala da parte hormonal na mulher neurodivergente. E essa falta de compreensão do que ela sente, a dificuldade de traduzir muitas vezes em palavras, faz com que ela sofra calada e sozinha. E mais uma vez a importância do diagnóstico assertivo. Quando você sabe o que você tem,
você compreende que naquele momento de dor, de angústia, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que eu preciso de ajuda. E aí você sabe quem procurar. Porque aí você entrou em um ponto que é bem importante, assim. Principalmente, acho que na gestação e quando nasce esse bebê, né? Porque a gente tem uma cobrança de que você nasceu seu filho, você tem que estar pronta. Todas as mulheres. Mas, quando você não consegue nem entender o que está acontecendo, é mais difícil até de você conseguir reagir a qualquer situação, né? Então, se eu não tenho diagnóstico, muitas vezes, vai vir também aquilo de... Eu não tô feliz com esse momento, né? Eu não culpa, entendo. Né? E daí vem a culpa. E vem também o julgamento das pessoas, de dizer que você não ama seu filho. Então, e aí te deixa mais ainda pra dentro nesse sentido de como que eu vou descobrir esse amor se eu não consigo nem dar conta desse choro. Porque aí vamos falar das partes sensoriais também. Nossa. Nesse momento, eu acho que, né, você falou ali de sente mais ou não sente mais. Nossa. Sensorialmente, meu Deus, é um momento desde a gestação, né? É um momento gestação. muito, muito difícil. Muito, muito mesmo. E sem suporte, porque aí não é só o suporte para te ajudar com o bebê, você precisa de ajuda, né? Eu tive uma ajuda imensa quando minha bebê, quando meus 2 filhos nasceram dos meus pais, e sem eles, olha, não tava aqui para contar a história. Quando a Maria tava ela tá com 2 anos e 8 meses, ela tava com uns 40 dias, 40 e poucos dias, eles viajaram pro interior do Paraná para ver minha avó, e eu fiquei com a Maria. E aí meu filho também foi, então eu fiquei, sozinha com a Maria, 3 dias. Eu falei, gente, como que eu vou sobreviver? E a Maria sempre foi muito alta demanda, então bastante choro, precisava balançar muito pra dormir. Acordava muito de madrugada, muitas vezes de madrugada pra mamar. Quando o meu irmão mais velho chegou lá no segundo dia, pelo que eu me lembro, no final do segundo dia, que eu olhei pra ele chegando lá na casa da minha mãe, assim, porque eu tava na casa dela, eu olhei e falei, nossa, muito obrigada, eu vou conseguir tomar um banho, porque é aquela coisa assim que você fala, eu não tô conseguindo respirar, eu não tô conseguindo comer, eu não consigo ir ao banheiro, qualquer coisa que fosse fazer era desesperador, você fica com os nervos à flor da pele, é a vontade de gritar, é uma vontade assim, eu queria sumir. E você ama, você quer estar com teu filho, você ama, mas você não dá conta. É um sentimento de não dar conta de tanta coisa. É um sentimento de impotência. De impotência. Total. E nesse meu momento também é muito comum, você ouve muitos relatos de entrar realmente em crise. Nossa. De, tipo, ou nisso que a gente fala, né? De estourar, ou mesmo de, tipo, se internalizar, né? Acontece com muita frequência. E aí, mesmo que, às vezes, é até diagnosticado como depressão pós-parto, mas a pessoa tá em crise. E aí que a gente tem que diferenciar. Mas, independentemente do diagnóstico, fica muito atento, porque a criança é um bebezinho muito pequeno que precisa do cuidado ali. E precisa desse olhar. E nós estamos falando de situações ideais, em que se tem apoio, em que se tem rede de suporte, mas sabemos que o ideal não é o real. Então, muitas sofrem sozinhas. Que às vezes, né, vem a mãe 1 mês, vem alguém 15 dias, 1 mês, e depois é ela, ou ela e o marido, ou enfim. Né? E muitas vezes o marido, mesmo tentando compreender toda aquela situação, tem uma mente, óbvio, o homem tem uma mente diferente da mente da mulher. Então não consegue alcançar aquela compreensão do que se passa. E aí que vem a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar, psicológico, assim, muito, muito, muito importante mesmo de se fazer. Porque a gente precisa. Fora que, de novo, né, se eu não tenho esse diagnóstico,
o meu parceiro não vai entender Não como vai. é que eu tô lidando com isso. De novo, né? Como que você não tá feliz com esse momento da sua vida, né? Você tá com teu filho, você fica o dia inteiro com a criança em casa. Porque geralmente um homem também, na nossa realidade, tem poucos dias porque ele consegue acompanhar essa mãe integralmente ali, né? Tem que voltar a trabalhar e tudo mais. São 5 dias, né? O que é um absurdo também. Eu acho que é 5 e no serviço público é um pouco... acho que é um mês agora no serviço público. Ótimo. Eu acho que é um mês. Mas mesmo assim, são poucas, né? E aí vem aquilo também de não ter mesmo essa compreensão de que essa mulher não tem nada a ver com isso. Ela é outra questão que a gente não diagnosticou. Então, como que eu lido, né, nessa situação, né? Tipo, é difícil. E ele começou a acordar umas 7 a 10 vezes por noite. Todas as noites. Aí ele começou a perder peso, porque ele não dormia nem de noite, nem de dia. Ele não dormia. Então a gente tentava de tudo, só que chegou um momento que a sanidade já tinha ido pro... A gente sentava, às vezes, no chão e ficava, tipo, e agora? Fazer o quê? Não dorme. E tem hora que a gente simplesmente senta e chora junto, né? Eu lembro, assim, de a gente no corredor, a gente morava num sobrado, a gente no corredor, assim, você não sabe o que fazer mais. Aí, com 1 ano e meio, então nisso foi. E daí ele foi ficando doente. Sempre questões respiratórias. A gente levou pra ver adenoide, amígdala e tal. Aí o médico falou, realmente tá com adenoide, pode ser disso que ele não dorme e tal. Deu, beleza, então vamos fazer. Aí eles geralmente não fazem com menos de 2 anos, né? Mas aí a médica falou, não, vamos fazer. Aí beleza, passou a acordar mais 5 vezes, 5 vezes. Teve uma melhora, E a gente fala, tudo que melhora, tudo que puder melhorar pra família, né? É um alívio mesmo. Porque aí muda totalmente a rotina, né? Não adianta. Qualquer pessoa, seja criança, seja adulto. O sono é a base. O sono é a base. O sono e a rotina, né? Porque uma coisa traz a outra. Rotina bem estabelecida traz um sono bem estabelecido. Agora, não quer dizer, doutora, mas eu já fiz de tudo, a rotina tá boa, o sono que não tá bom e tá... Óbvio, às vezes precisa de uma consultoria de sono, eu sei. Mas se não dormir bem, quem que fica bem sem dormir bem? Então, essa é uma parte muito importante que a gente... É uma das primeiras coisas que precisam ser ajustadas, sabe? Junto às outras, evidentemente, redução de telas, horário para as coisas, previsibilidade, porque quando você tem horários, você gera uma previsibilidade para a criança, e isso faz com que ela... Eu sei que amanhã, nesse horário, vai virando um horário biológico, eu sei que vai acontecer isso. Então, isso vai dando uma sensação de tranquilidade. E aí, respeitando ritmos biológicos, né? A questão de cortisol pela manhã, melatonina à noite, mas para isso acordar cedo, se expor ao sol, né? Toda a questão que a gente realmente faz uma orientação bem individualizada, respeitando a realidade da família, qual é o horário que a família trabalha, qual é o horário que quando a criança está na escola, não está, ou fica em casa, fica com quem, enfim. Isso tudo precisa ser adaptado e ajustado conforme a realidade da família. Não existe uma receita de bolo que eu vou colocar lá. Então olha aqui, eu vou fazer um post, isso daqui é uma rotina ideal. Não, né? Claro que não. Isso não existe. A rotina ideal é para aquela família, que é a rotina ideal. Porque senão a gente está tirando toda a individualidade do ser humano e daquela família, né, como um todo. Da família que está inserida na sociedade. Então, é uma corresponsabilidade de todos nós, né? Porque muitos se eximem de uma responsabilidade para com as pessoas autistas, e não só as pessoas autistas, com outras deficiências também, né? Hoje, claro que nosso tema é o autismo, mas isso nós falamos de todas as outras deficiências. Quando nós citamos, é como se, não, eu não quero ver, eu não quero falar. Não tá falando de mim, não me afeta. Então, por que eu vou discutir sobre esse assunto? Se não me afeta, se não me prejudica. Eu até você falou isso, eu tive um comentário que... Eu fiquei bem revoltada esses dias, um comentário aqui no YouTube, que era...
Eu digo que deve ser um hater, né? Não é possível, porque a pessoa vem ali pra fazer aquele tipo de comentário e não tem vergonha na cara. Mas falou assim, é um absurdo ter uma criança dessas, tipo, falando de uma criança autista, dentro da sala de aula. Ela só tá lá pra atrapalhar todo mundo. Uma criança atrapalha 38. Não devia estar lá. Daí você pensa, essa pessoa, às vezes é tão absurdo, mas é absurdo, mas é real, na verdade. As pessoas pensam assim. Dói, né? Dói ouvir isso, dói ler isso. E quanto mais você que tem um canal grande, quanto mais você cresce, mais você recebe esse tipo de mensagem que machuca, que dói, que você vê o quanto algumas pessoas podem ser ruins. E, na verdade, é o pensamento de muita gente. E eu cheguei só frio aqui, você falando, porque e isso se estende não só na escola, né? O cara lá na empresa do trabalho vai pensar a mesma coisa do colega. Na faculdade, o professor vai dizer que esse deficiente está aqui atrasando o nosso trabalho. Ou por que tá me dando mais trabalho, né? Porque aí pensa nesse sentido. Pensar na faculdade que você tem que fazer uma adaptação curricular, alguma questão, né? Então, eu acho bem... E isso, assim, Kelly, é todos os dias, né, que a gente escuta. Não é um dia. É cruel. Então, eu falo que a luta... Além de você ter que lutar como pessoa mesmo, você tá lutando aqui pelos teus filhos ou pelas novas gerações que estão vindo, pelos pacientes, né? Para que consiga ter uma sociedade mais igualitária, assim. Sim. Eu lembro que eu tenho a deficiência visual, mas eu não tinha essa noção, né? Meus pais nunca falaram, você tem uma deficiência visual. Os médicos também não me falaram que era num sentido tão grave, assim, no sentido... sempre achava que eu só não enxergava tão bem. Ok. E minha vida inteira eu passei tendo que copiar as coisas em pé do lado do quadro. Nossa. Inteira. Até que eu cheguei na faculdade. E aí, na faculdade, eu lembro... Sempre falo desse professor, assim, do professor Ângelo, de filosofia... que ele chegou com material, algumas folhas enormes, assim, e ele me entregou. Daí eu... obrigada, né? Tipo, tava tudo ampliado. E ele falou, você sabe que você tem direito, né, a material ampliado? Eu falei, não. Nunca ninguém me disse. Aí ele falou, você sabe que você tem uma deficiência. Então, eu não me entendi ainda como uma pessoa com deficiência que tinha certos direitos, né? E aí, não regalias, direitos. Pra que a vida... Então, assim... Quando uma pessoa dessa fala, ela não tá falando de regalia. É direito. Então, é uma luta, assim, que nós que trabalhamos com neurodivergência temos, e que somos neurodivergentes. Sim, né? Sim. E muitos que são diagnosticados, é óbvio que passam como se fosse por fases do luto mesmo, né? Primeiro até... mas tem até vergonha de dizer, vergonha ou medo até de dizer em alguns lugares, por conta dessa exposição, e não só exposição, por conta de julgamento, de... e se eu contar no trabalho eu vou ser mandado embora? Ou seja, se eu contar, se eu né, colocar lá meu laudo, vai ter uma adaptação ou eu vou ser mandado embora? Porque, assim, se eu falar pro paciente que você não corre risco de ser mandado embora, eu tô mentindo. Eu tô mentindo, porque essa não é a verdade. Sim, pode ser que eles façam adaptações pra você, pode ser que seja muito legal, assim como eu tenho pacientes que, nossa, foi muito bacana a adaptação, um engenheiro, inclusive, teve uma adaptação super legal no trabalho dele, assim como tem pessoas que não, que além de não terem a adaptação, foram extremamente estigmatizados no trabalho. E aí? Você vai falar, fale? Mas nós temos que falar para levantar a bandeira. Cada um sabe a vida que vive. Né? E se aquela pessoa falar no trabalho e for mandada embora? Então, até nos conselhos, né, nas orientações que nós damos, nós temos que ter muita cautela. Todos têm que falar no trabalho que são. Não. Depende, se para aquela pessoa faz sentido. Com certeza, muito provavelmente ela tenha prejuízo no trabalho dela e ela precisa lutar por aqueles direitos.
mas você entende que para lutar por aqueles direitos, talvez ela precise judicializar, e aquilo, essa parte burocrática pra gente, gera muito estresse, muito. Assim, é algo que nos trava, nos enrijece, é difícil. Então, o quanto isso também nos gera crises atrás de crises, e às vezes a gente não consegue fazer, porque não consegue, pela rigidez cognitiva mesmo. A gente não consegue fazer, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue dar o primeiro passo. Porque é muito difícil. A gente sabe que pode ser que tenha um benefício no sentido de direito, como você disse, porém a pessoa não consegue, ela está paralisada. Porque é tudo muito burocrático também, né? Exato. E eu não vou romantizar aqui falando pra você que é bonito e que é fácil. Não. E porque existe sim uma luta por trás. Sim. Kelly, eu queria perguntar também, alguns autistas acabam tendo que tomar medicação para alguns sintomas, né? Essas mulheres que tomam algum medicamento, assim, quando chegam nessa fase da gestação, elas conseguem conciliar esses medicamentos ou como que funciona daí na gestação? Depende da medicação. Tem medicação que precisa obrigatoriamente ser tirada, porque é teratogênica. Então, isso precisa ser conversado muito de perto com o ginecologista e com o médico psiquiatra. Porque há, sim, medicações que podem ser continuadas e outras que precisam, às vezes, ser trocadas. E tudo na medicina, a gente não fala nem sempre ou nunca. Então, a gente tem que avaliar o risco e o benefício. Se ela tem crises convulsivas e ela não pode ficar sem aquela medicação, qual é a medicação mais adequada para aquele caso que gere o menor prejuízo para aquela gestação? Porque crise convulsiva, lembremos que é uma das comorbidades possíveis de uma pessoa autista. Se ela é uma pessoa que está com um quadro depressivo, às vezes até já tinha e piorou na gestação e precisa usar uma medicação. Sim, há medicações que são absolutamente seguras na gestação? Não, mas que tem sim um nível de segurança, que são as mais seguras na gestação. E há outras que têm contraindicação absoluta. Então, depende. A gente precisa sempre equilibrar. Quando eu engravidei, o meu neurologista, como eu disse, eu não tinha o diagnóstico, mas eu fazia acompanhamento. Eu tomava na época sertralina. Quando eu engravidei, eu liguei para ele, eu falei, doutor, era meu professor na época da faculdade, eu falei, estou grávida. Ele me falou para suspender imediatamente. Porém, eu não tinha algo que pudesse me colocar em risco de vida ou em risco de vida o meu bebê. Então, percebam, nós precisamos analisar todo o histórico de vida dessa paciente e como ela está naquele momento. Então, assim, vai ter que parar? Não sei. Vai continuar? Não sei. Vai trocar? Depende. Então, individualização, tá? Individualização. Nem sempre, nem nunca. Agora, uma pessoa que está com um quadro depressivo grave na gestação, você vai deixar ela depressiva, não consegue sair da cama, tá só chorando, com risco, né? Colocando em risco ela e o bebê, não consegue se alimentar por conta do quadro depressivo, você não vai me medicar? Claro que você vai medicar. Porque os riscos dela ficar dessa forma são muito maiores do que a medicação que ela pode usar. E aí também é bacana a gente falar que... Porque também tem um julgamento e uma cobrança muito grande sobre a amamentação, né? Eu super sou a favor da amamentação, mas a gente também entende que, às vezes, em alguns casos, essa mulher tem também questões ali que sensoriais, muita dificuldade. Vão ser muito difíceis para ela, né? Sim, exatamente. Há muitas mulheres que apresentam dificuldade na amamentação por até mesmo questão sensorial, por questão afetiva. E aí que nós falamos do acompanhamento multiprofissional, mas logo, às vezes até na gestação, e aí da compreensão do diagnóstico na gestação, para que quando se chegue ali no puerpério, essa mulher esteja o mais preparada emocionalmente para que amamente.
ou não, para que ela consiga decidir de forma autônoma e consciente, e não decidir porque ela está num blues puerperal ou numa depressão pós-parto. Entende? Então, para que com consciência ela consiga decidir, porque eu digo isso? Porque se não chega ali 3, 6 meses, 1 ano, pode ser que venha a culpa por não ter amamentado. Então, assim, tudo a gente pensa em até mesmo redução de danos. Até porque nós pensamos, a amamentação é extremamente benéfica para o bebê? Sim. Mas o quão benéfico está sendo para esse binômio mãe-bebê? O quanto essa mulher está conseguindo estar também entregue ali e está conseguindo fornecer não só o leite necessário para o desenvolvimento do bebê, absolutamente, porque não é só o leite, nós transferimos também toda a parte de imunológica pelo leite, né, e pela nossa microbiota quando está em contato com o bebê, mas também o afeto. Como que está o emocional dessa mulher? Como que ela está se sentindo? Então ela tá bem, ela tá estável. Daí você vai falar, nossa, mas é difícil quando a gente ganha bebê, a gente tá estável. Eu sei, mas assim, tá sendo acompanhada. Então é essa a questão, né? Para que ela possa decidir. E se ela não quiser, temos alternativas. E para que ela tenha tudo isso explicado já na gestação. E não depois que ela ganhou o bebê, que daí já tem toda uma queda hormonal. E aí o pensamento dela, as emoções estão totalmente, né, alterados. E aí tomar uma decisão dessas a partir de uma queda hormonal, no momento que você está totalmente fragilizada, debilitada, que você teve um sangramento ali, porque seja parto normal, parto cesariano, você teve um sangramento, então tem toda uma alteração fisiológica no teu corpo, de tudo. Então é físico, mental, emocional e espiritual, né, a mudança. Esse conhecimento desse novo serzinho que tá ali com você, mesmo que você não amamente, você vai ter essa conexão, né? Você pode ter essa conexão com o seu bebê, ficar com ele, tirar a roupa, ficar com ele, o que a gente chama de pele a pele, para ir criando esse vínculo também, para ir tendo toda essa interação aí de microbiota, que são as nossas bactérias, né? Para que o bebê também vá criando tudo isso. Então, tudo isso é bastante interessante que a gente compreenda essa funcionalidade do processo, mas a individualidade de cada um. E Kelly, como que é a mulher autista dentro dos relacionamentos? Que pergunta legal. Nossa, aí tem uma diversidade de mulheres. Nossa, muitas mesmo. Mas vamos lá. A maioria delas tem uma dificuldade de percepção do relacionamento, do sentimento dela e do sentimento do outro. Então, assim, até para começar um relacionamento, como é que eu vou começar? Onde eu encontro alguém para me relacionar? A pessoa às vezes não gosta muito de sair. Então, onde que conhece? Onde que eu conheço? Como é que eu chego? E se ele não chegar? Ah, mas eu tenho que olhar para a pessoa, ela tem que olhar para mim. Ai, caramba, já tá ficando difícil. Mas se eu olhar, eu tô olhando demais? E aí a pessoa vai chegar em mim conversar, o que eu vou conversar? Então, criar todo um roteiro mental de como ela imagina que vai ser já um primeiro encontro, né? Algumas têm até, entram em sites de aplicativos, né, de relacionamento e tudo, e aí até o maior risco de se envolver com pessoas indevidas ou não, conhecer até pessoas legais. Mas, primeiro, essa dificuldade do onde encontrar. Pode ser daí até mesmo no trabalho, no lugar onde estuda, que acaba conhecendo pessoas para se relacionar. E aí, dentro do relacionamento, às vezes a falta de compreensão
do que o outro tá querendo dizer. Porque a pessoa diz uma coisa e você entendeu outra. Porque você entende de uma forma, nós entendemos de uma forma literal. A pessoa nos falou uma coisa, daí você falou assim, ai caramba, mas o que tá querendo dizer? E se você não compreende que você entendeu de uma forma literal, talvez você não vá perguntar o que você quis dizer com isso. E talvez a pessoa não quis te ofender e você achou que ela te ofendeu. Porque aquilo que ela falou, ela só falou para você fazer tal coisa. Nossa, tá passando na tua cabeça, mas não manda em mim, não vou fazer não. E o contrário é verdadeiro, pode acontecer tanto, né, com homens neurodivergentes. Então, justamente essa falha, esse ruído na comunicação, muito importante. Em vez de alguém me falou algo, o que será que a pessoa quer dizer com aquilo? Ai, fica remoendo por bastante tempo o que a pessoa falou e leva aquilo para a cama e leva aquilo para outros dias até que consiga conversar. Você comentou também de casamento, né, da questão do casamento, da duração dos casamentos. E aí entra também nisso. Às vezes está cada um na sua casa, vivendo com a sua rotina, vivendo da forma que quer, do jeito que quer, com as horas que quer, seja a pessoa mais organizada, seja ela mais bagunceira, deixando as coisas, alguma coisa na cama, ou a pessoa extremamente metódica. Enquanto às vezes elas estão namorando, elas vêm, saem, pode ser que uma vá na casa da outra, ok, mas são momentos esporádicos em que estão juntas. A partir do momento em que se casam e vivenciam esse morar junto e tem esse choque de realidade de a vida dela é absolutamente diferente da minha, e aí vem essa falha de comunicação para poder ceder realmente. Olha, eu não faço dessa forma, você não faz dessa, mas nós podemos realmente entrar num consenso. E aí vem o tratamento. Se você está fazendo um acompanhamento psicológico, você já vai criando linguagem assertiva, formas de conversar com o seu parceiro. Porque senão o que vai acontecer? Você vê lá a toalha jogada em cima da cama, mas pega essa toalha e põe lá no banheiro, por favor. Você falou ainda, por favor, você foi educada. Mas aí tá lá teu marido, nossa, mas que grossa. E aí, pra você só foi direta. Porque é isso que eu escuto todos os dias. A minha forma direta de falar é entendida como forma grosseira. Em todos os lugares. No trabalho, no casamento, nas amizades. Aí me chamam de grossa, que eu falo que tem que falar na lata mesmo. E nananã. E a pessoa não percebe que isso está sendo até mesmo invadindo o espaço do outro. Essa falta de habilidade social. Por isso que até mesmo no tratamento temos treinamento de habilidades sociais para compreender que há coisas que não devem ser ditas. E ainda assim, mesmo com tratamento, podemos falhar, né? E a dificuldade mesmo que temos às vezes de compreender. Pô, a pessoa, nossa, você tá num grupo de amigas, nossa, você viu aquela pessoa lá te olhando? Nossa, tá afim de você. Mas quem? Vi ninguém, não. Nossa, nada a ver. Todo mundo enxergou, menos você. Porque assim, você não teve talvez aquela leitura de que aquele olhar era um olhar de quem estava dando em cima de. E tem até uns memes que falam, né? Às vezes você tá solteira, não é porque você enfim, não, alguma coisa assim, é porque você é distraída, né? Realmente a falta de percepção de, às vezes, até alguém que vem conversar com você na intenção de alguma coisa a mais, e você só fala, não, mas eu só tô conversando com a pessoa. E aí entra uma coisa muito complicada que, olha, eu vou falar porque eu passo real e passo desde que eu era adolescente e já passava até mais. De cara achar que eu tô dando... Hoje eu tomo mais cuidado, mas meninos, enfim, né, quando eu era mais nova, acharem que eu tô dando abertura. Porque conversa, né? Porque assim, no 1 a 1, a gente tem mais facilidade de conversar. O mais difícil, às vezes, é quando tá com mais gente. Mas no 1 a 1, e quando é um assunto que nos interessa, a gente conversa. Então, tá conversando? Tá me dando bola. Tá conversando comigo?
E pra mim eu só tava, caramba, nossa, eu tô conversando. Poxa, eu só estava conversando, eu não tô te dando bola. Então, fica essas Falhas. questões. Essas falhas, né? São falhas, né? São de falhas, comunicação. são falhas. Que entra até uma questão de as expectativas que geralmente se tem dentro de relacionamentos, né? Absolutamente. Então, por exemplo, eu espero que no dia do meu aniversário ele me surpreenda, né? Ou receber flores, ou não sei o quê. Tipo, e a pessoa... Não. Tipo, o quê? Por quê? Não. Feliz aniversário e tá bom. Ela não vai fazer isso por... não gosto de você e aí não... Mas a pessoa tá esperando. Só que eu não comuniquei isso. E a pessoa não sabe que eu quero isso. Entende? Então, também, eu acho que essas coisinhas que parecem tão pequenininhas, né? Aí, se você não tem uma comunicação muito assertiva e muito clara com o outro, vão trazer prejuízos para esse relacionamento. Absolutamente. Senti uma indireta. Pois é, né? Vai pro ar, hein? Porque as formas de manifestar Porque afeto... Porque tem pessoas que estão aqui nessa sala... Não, porque a forma de demonstrar afeto pode ser diferente. Às vezes a pessoa não fala te amo, mas faz todas as coisas todos os dias, né? As linguagens de amor, então, são linguagem de serviço, faz as coisas pela família, tá tudo ali sempre, né, organizado no dia a dia, enfim, um faz a comida pro outro, mas não consegue falar. Falar, por exemplo, eu te amo, eu gosto muito de você, você é importante pra mim. Tem uma trava lá dentro, e aí pode ser também, óbvio, né? Por criação, por nunca ter recebido isso, mas vai para além disso mesmo. Essa dificuldade de passar para o outro e falar e comunicar o que quer que o outro faça para que o relacionamento melhore. Pensando que ele deve saber, como se fosse algo intuitivo. Porque eu acho que nós, mulheres, também temos uma leitura um pouquinho mais... Romântica. E a gente é um pouco mais intuitiva, de uma forma geral, né? Então, e talvez observadoras. Mesmo dentro da neurodivergência, assim. E acho que os homens são mais desligados, né? Então, pra gente... A gente já sacou que eles gostam de tal coisa e naquele dia a gente vai surpreender com aquilo. Exato. Eles não, né? Não tô dizendo que é todos, tá, gente? Ai, meu Deus. E como que funciona a suplementação em pacientes neurodivergentes, assim? Eu não sei se aplica só para autismo, TDAH, ou se... Não sei... Altas habilidades também, né? Não, pode se usar em todos os pacientes neurodivergentes, porque a gente tem que lembrar que afeta também na questão da sensorialidade, né? E a suplementação, ela vem até mesmo como uma cereja do bolo. Temos que pensar que, claro, a base disso tudo é alimentar. Não queremos colocar uma suplementação que vá substituir a alimentação. Não é essa a intenção. Mas a suplementação vem como um a mais. Porque estudos comprovam que pacientes neurodivergentes têm sim níveis mais baixos, por exemplo, de vitamina D, vitamina B, B12 e zinco. Então, tudo isso acaba interferindo. Você queria falar? Não, tudo que tá faltando em mim. Ai, Jesus! Eu tô lá com todas as... Agora você perguntou, né? Tá, se é isso, eu tenho que fazer. Então, porque isso afeta toda a questão. Não só... porque tem uma coisa que talvez seja nova para você, porque até te perguntei antes, mas eixo intestino-cérebro. O que acontece no intestino acaba afetando o cérebro e o contrário também é verdadeiro. Então, como está o intestino desse paciente? Como estão as fezes? As fezes estão bem formadas? Tá uma fezes mais diarreica? Tá uma fezes muito dura, aquela que chega a entupir o vaso? Porque as pessoas têm vergonha de falar sobre o cocô. E é uma coisa muito importante. E não só sobre o cocô, sobre a nossa digestão e sobre como fica a nossa barriga depois que a gente come. E aí vai uma questão até de autoobservação e autopercepção. Depois que você come determinados alimentos, como que tá ficando a tua barriga?
ela fica muito inchada, dói, você arrota, ou você fica com muitos puns, muito fedidos, você fica 2, 3, 5 dias sem fazer cocô, não dá para achar que isso é normal, não é, né? E aí, tudo isso afeta também no nosso cérebro. Lembrar que 70 a 80% da nossa imunidade, ela é produzida ali no nosso intestino. Então, o intestino que não tá funcionando bem, a imunidade acaba sendo prejudicada também. E em pacientes neurodivergentes, por uma série de fatores, acaba tendo uma redução de absorção de diversos nutrientes. Aí entra também dificuldade, seletividade alimentar, mas outras questões também, até mesmo mutações genéticas que fazem, por conseguinte, uma redução de absorção nutricional. E mesmo que o paciente tivesse uma alimentação muito bem equilibrada, ainda assim pode ser que ele tenha deficiências nutricionais, porque nós pensamos, mas eu como super bem, eu como bem certinho, regradinho, equilibrado. Mas você vai fazer o exame e está baixo. E aí você pensa, mas o que é estar baixo? Para uma vitamina D, por exemplo. Se você olhar lá, no que vem como referência no exame, fala entre 20 e 30. Mas até fala lá que para populações especiais, acima de 30. Quando a gente trabalha ali na medicina integrativa, que eu fiz pós-pediatria integrativa, né? Nós trabalhamos com números mais altos. Por quê? A gente não trabalha só com tratamentos, nós trabalhamos com prevenção. Então, em pacientes neurodivergentes, sim, nós estimamos que e estipulamos que essa vitamina D esteja entre 40 e 60. A B12, se você olhar as referências, é entre 100 e pouquinho, ali quase 200, até 900, 800 e pouco. Aí você pensa, uma variação tão grande, se tiver perto de 200, não tá bom, né? Não está bom. Se tiver 300, 300 e pouco, tá ruim? Está ruim. Espera-se que esteja entre 600 e 900. E para isso nós coletamos outros marcadores para ver se essa B12 é real ou não. Se está sendo só porque às vezes ela não está entrando num ciclo que nós chamamos de metilação. Zinco muito importante para o nosso intestino. Até quando as crianças estão com diarreia, uma das coisas que nós prescrevemos para as crianças é o quê? Biozinc, é zinco, para repor ali a barreira intestinal. Então, o zinco não pode estar baixo, o zinco tem que estar ótimo, para o nosso intestino também tá bom. Quando o nosso intestino está funcionando bem, isso contribui também para que haja uma sinalização para que o nosso cérebro também funcione de forma mais adequada. Ah, então eu vou fazer só suplementação, não preciso mais fazer terapia nenhuma? Não, gente, é um a mais, é fazer tudo que a gente já conversou, rotina, sono, terapia e, se possível, suplementação. Porque sim, influencia, ajuda, a suplementação pode ajudar no sono, na irritabilidade, na concentração, em várias coisas, mas de uma forma individualizada para cada paciente, conforme sinais, sintomas e resultados de exames laboratoriais. A gente até estava estudando na aula de... não é de anatomia, mas... fisiologia, como é que é? Ai, gente, esqueci o nome da aula. Bem, a gente até estava estudando na faculdade, e aí a gente estava questionando isso, né? Que muitas vezes a pessoa vai ao médico com muitos sintomas de cansaço, desânimo, tristeza, né? Coisas assim. Sim. E os médicos não pedem, em momento algum, esses exames básicos, que é vitamina B12, a vitamina D e alguns outros que também seriam importantes, né? Ferro, ferritina, hemograma, porque se tiver com anemia ou mesmo com ferritina baixa, vai estar com, como você disse aí, fadiga. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa sai de lá já com um antidepressivo, com um remédio. Mas eu não tratei o que... Exato.
Qual é a base, né? A fisiologia. O que está acontecendo no teu organismo por trás de tudo isso? Eu estou falando que a causa da depressão seja isso? Não, mas contribui? Contribui. Contribui para a melhora do paciente? Contribui para o tratamento. É um adjuvante. Não entendam que eu falo da suplementação como algo milagroso, que é isso que está faltando para o seu filho falar, por exemplo. Não faço isso. Mas eu, como não só adepta à suplementação, como prescrevo para os meus pacientes, eu faço uso. Eu faço uso nos meus filhos e prescrevo sim para os meus pacientes. Então, eu sei pelos estudos clínicos, pela minha experiência e pela prática clínica dos meus pacientes. Tem resultado, né? Porque se eu falasse só pela prática clínica, eu estaria sendo muito leviana, porque aí, se não há estudos por trás, nós não podemos falar que algo funciona. Mas sim, estamos falando de estudos realmente, né? Que interferem em tudo isso. Então, sim, quando chega o paciente, exames laboratoriais fazem parte da investigação. Sim, fazem parte. E aí eu tô montando também um curso de suplementação no autismo e no TDAH, que eu vou lançar tanto para médicos quanto para nutricionistas, que vai ser lançado agora em outubro. Ah, que legal. Depois você manda. Deixa o link todo aqui pra gente. Sim. Deixa do livro também. Isso, né? Do Simplificando Autismo 2.0, que vai ser lançado agora no Congresso Espectro. Que a gente vai estar lá. Ansiosa já pra ir. E, Kelly, assim, acho que a gente conversou de tudo, né? Ainda tem muito assunto, mas acho que a gente resumiu bem o que a gente queria falar hoje, assim. Mas eu queria que você falasse agora, assim, deixasse um apanhado geral do que a gente falou. Pra quem tá vendo, assim, vi só um finalzinho ali, tá? Então vamos dar mais uma ênfase, assim, do autismo em mulheres, o que essa pessoa tem que prestar atenção, como que ela reage a esse diagnóstico. Bem, uma mensagem que você queira deixar aqui no final pro pessoal. E pode até falar direto para aquela câmera mesmo. Então, sobre o autismo em mulheres, né? Muitas vezes nós deixamos de procurar ajuda. E isso vem da gente lá desde a infância. Talvez nós tenhamos sido ensinadas a cuidar dos outros, a servir. E tá tudo bem também, servir, ajudar. Mas o quanto é importante olhar para dentro e olhar para a gente, entender o que acontece dentro da gente. E aí, quando a gente começa a olhar e começa a vir essa questão do autoconhecimento, nós vimos trazendo muitas das coisas que nós não compreendíamos que aconteciam com a gente. Então, aspectos que você pensava, nossa, eu tenho dificuldade de chegar em grupos de pessoas e conversar. Se chegarem em mim, eu consigo conversar. Eu não consigo fazer uma apresentação em público. Eu fico nervosa, mas não é nervosa, é um nervoso a ponto de realmente passar muito mal. Eu tenho dificuldade, né? A pessoa tem dificuldade de combinar roupas, coisas que às vezes são pouco faladas, não sabe como combinar roupas, o que isso influencia, né? Como que isso influencia no dia a dia. Outras pessoas olham e falam, nossa, isso não tem nada a ver, eu acabei aprendendo isso até com colegas da própria certificação Thiago Castro, num grupo que nós temos. Nós fomos mandando ali as roupas que nós vestíamos. Então, se observe, olhe para você, compreenda que muitas características que você tem, que talvez você não tenha prestado atenção até agora, podem ser sinais de neurodivergência. E não faça autodiagnóstico. Não olhe para vídeos ali curtos, de 1 minuto, 3 minutos, ou mesmo vídeos mais longos, e tome aquilo para si. Entenda que você precisa de um profissional habilitado para olhar a tua vida desde que você estava na barriga da tua mãe. Nós precisamos entender como foi ali desde que você se formou. Como que foi quando você nasceu, como foi o parto, como foi a sua primeira infância. Se teve atraso de neurodesenvolvimento ou se não teve.
Como que foi? Quando você começou a andar, você teve dificuldade ou não? Na escola, era a menininha quietinha ou era a menininha mais bagunceira? E pode ser as duas, não necessariamente uma só. Tinha dificuldade de jogar bola, de chutar bola, de jogar alguma coisa? Tinha uma dificuldade na coordenação? E aí, quando você tentava se inserir em algum grupo de pessoas, você se sentia excluída? Você sentia que era difícil? Até hoje você sente? Sim, talvez até hoje você sinta que é difícil pertencer a algum grupo, é difícil pertencer a algum lugar. E mesmo que você queira, e quando você tenta socializar, ao final do dia você se sente extremamente cansada. Você termina aquele dia esgotada. E não é porque você talvez não goste de estar com aquelas pessoas, mas porque você teve que fazer muito mais do que você consegue, que é o que a gente chama de mascaramento, camuflagem, assimilação. Então, veja que são várias coisas que nós precisamos olhar a fundo, que pode estar guardado aí dentro de você, que nós precisamos trazer à tona para compreender a tua história, porque você é única. Você não é mais uma. Você é única dentro de um espectro e talvez você possa ser autista. E se você for, nós podemos te direcionar dentro desse mundo neurodivergente. E eu não estou aqui para romantizar. Eu estou aqui para te dizer, e eu como pessoa com o diagnóstico tardio, eu estou aqui para te dizer que não foi fácil e ainda não é. Mas existe sim caminhos para isso, para que a gente possa se compreender e para que a gente possa crescer como pessoa, crescer como profissional. Porque a minha vida depois do diagnóstico e a vida de diversos pacientes que eu atendo foram vida de libertação, de autoconhecimento, de realmente vida plena e de começaram a viver e não a sobreviver diante de tantos prejuízos que tinham até então. Obrigada. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço. Foi ótimo. Fica já convidada para voltar outras vezes para a gente fazer outros temas. E realmente, quem quiser encontrar a Kelly, tá aqui embaixo todos os links das redes sociais dela, como marcar consulta, ou se tiver alguma dúvida, pode mandar direto também pro Instagram, né? E é isso, pessoal. Então, obrigada, Kelly, de coração. Eu tô muito feliz. Obrigada. Obrigada mesmo. E para você que ficou com a gente até o final, então, não esquece de deixar seu like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas e se inscreve aí no canal, pessoal. Beijo grande e até semana que vem.